que é como se fosse uma pulsação do nosso planeta. É como se fosse uma vibração que o nosso coração atual, ele bate, né, a 70 batimentos por minuto, e a ressonância Schumann é como se fosse o batimento do coração da Terra. Então, existe uma camada sobre a superfície da Terra que ela se chama de ionosfera. Ela está mais ou menos a uns 70, 80, 100 quilômetros de altura, a ionosfera. Então, a energia da Terra, ela bate na ionosfera e volta. Bate e volta, bate e volta. Aqui eles falam que tem 40, 50 milhas, mas é em torno de... né, acredito que eu não tenho a conta aqui, mas é uns 70, 80, 100 quilômetros no máximo, assim, a ionosfera, quilômetros para cima, né? Então, a pulsação, como se fosse uma superfície refletora, que bate, né, nesse domo, nessa superfície arredondada, e ali volta, bate e volta, bate e volta. Isso causa uma frequência que as máquinas conseguiram medir em torno de 7,8 Hz por segundo, né? Então, eu não quero dar dados muito técnicos assim, né? Mas existe uma camada que é chamada a troposfera, outra que é a estratosfera, outra que é a mesosfera, e outra que então é a ionosfera. A vibração da Terra bate e volta, e esse bate e volta, ele dá um número de 7,83 Hz. Sempre houve esse número, desde que a Terra foi, né, há muitos milênios, é esse número, 7,8. E esse número também, ele bate com a nossa vibração do nosso cérebro, tá? Então, o nosso cérebro, ele tem também uma vibração que ela entra em sintonia, de alguma maneira ele ressoa com essa ressonância da Terra, ou seja, nós somos frutos da Terra, somos filhos da Terra. E tem esses gráficos muito comuns que eu tenho mostrado nas lives, né? Os gráficos da ressonância Schumann, da frequência da ressonância Schumann e da amplitude. Esse gráfico mostra a frequência e a amplitude. Eu vou tentar explicar assim por cima, mais ou menos alguma coisinha sobre isso aí. Então, nós tivemos um número de força que aconteceu dia 3 de maio de 92. 92 é o número de força, isso aqui não é frequência, a gente até confunde, eu também às vezes confundia, né? A frequência é 7 e ela bateu 92, não é isso, a frequência ela continua 7,8, ela não muda, ela oscila muito pouco, mas a força da amplitude da onda, ela vai a números inimagináveis, né? Então é como se assim, se a força da energia que circundasse a Terra fosse de 7,8, mas a energia, a força que está sendo colocada, a amplitude da onda é de 90, ou seja, nunca tivemos uma amplitude de onda de 90. Então aqui, ó, a amplitude bateu 92 de força, a frequência continua 7,4 a 7,9 Hz. E a onda é composta por frequência, por amplitude e por qualidade. Então, a frequência é medida em hertz, ciclos por um segundo. A amplitude é o tamanho da onda, é medida em força. E a qualidade da onda, ou seja, a cor dela, né, o tipo, ela é medida também em força. Então, nós tivemos, de fato, 92 de força e 7,8, 7,9 de frequência. Então é só para a gente não cometer algum erro aí, né? Esse 92 é a força, ou seja, está havendo muito mais força, muito mais fluxo de energia sendo derramada sobre o planeta, né? Um fluxo, é como se a gente abrisse uma torneira, né? Uma torneira com um fluxo de água muito grande que jorra água para todo lado e molha até as paredes, né? Então essa força que a gente está tendo agora, que a gente chama desses números que a gente mede, 80, 90, né? E o que está acontecendo é que houve agora um ciclo padrão, né? Ela batia, raramente ela batia um número grande, assim, ela ficava semanas sem ter esse pico de força, e agora ela está tendo quase todo dia uma frequência bem constante, né? Aqui, ó, ela bate lá 80, 70, volta, bate 70, 80, volta, bate, então está havendo uma regularidade nisso aí, ou seja, está havendo um ritmo energético novo, renovado, em que a Terra está se preparando para um tipo de mudança energética que a gente chama da inversão magnética do campo da Terra, do campo geomagnético. Está havendo um monte de coisas que a gente nem sabe exatamente explicar, a gente só sabe que ela está acontecendo, né? Então teve uma meditação em massa global no ano passado, em abril, que as pessoas se lembram, fizeram aquela meditação, e justamente na hora da meditação em massa foi medido um fluxo muito, muito
grande nessa onda aqui, tá bom? Então, olha, aquela época lá também chegou a 50, 60, foi muito grande nessa meditação. E a gente tá, os seres negativos, os seres trevosos, os seres que são da não-luz, eles não têm, como é que eu vou dizer, uma resistência, né, a esse tipo de fluxo energético positivo que está vendo. A Terra está sendo banhada por um momento assim bastante intenso de luz, e os negativos, eles se sentem como que, né, acuados, né? Eles estão tipo assim, agora é peixe fora d'água. Então eles não têm mais aquela força toda para conseguir continuar mantendo esse domínio, essa escravidão na Terra. Então isso faz com que nós tenhamos a nossa vez. Agora é a vez dos seres de luz, dos filhos e filhas de Deus manifestarem nosso potencial. E nós estamos no comando nesse momento. É a luz do Pai que está no comando. Então, por isso que a gente repete, né? A luz venceu, porque essa frequência, ela está sendo como que limpando as trevas, mas como as trevas estão tão profundas, tão minuciosas, nos mínimos detalhes no planeta Terra, né? Que eles ainda têm muita bala para queimar, né? Como diz, né? Mas não vai muito longe aí, tá? Então, eu tô vendo uma pergunta aqui, a ressonância atinge só pessoas fracas ou qualquer uma? Não, atinge todos nós, até mesmo os animais, né? Até mesmo os nossos bichinhos, eles sentem. Então, o que faz isso? Todos recebem uma energia, alguns respondem positivamente, né? Através do despertar, da oração, e outros respondem de uma maneira negativa, através da ira, né? Muitas vezes a gente vê familiares nossos irados, familiares, né, com pavio curto, como se diz, né? Isso é uma maneira da gente entender um pouquinho o que eles estão fazendo, né? Então tem umas imagens, esse é o nosso destino, é ser uno com o Pai, é ser novamente uno com o nosso Pai Celeste, e que as energias possam fluir, que a gente possa ter esse fluxo energético. Olha que linda essa imagem, né? Isso quer dizer que nós somos um imã, né? Um imã que transmite e recebe. Então esse imã, a gente recebe energia e recicla ela. Então, se esse nosso imã é limpo, é poderoso, a energia flui. Mas se esse imã está cheio de angústia, mal, ressentimento, essa energia bate ali e não reflete, né? Então, aqui, tipo assim, a pessoa está com o coração pesado, ela recebe uma energia, bate ali e sai toda esquisita ali, né? E aí a gente baixa a vibração e aí acaba atraindo muitas vezes entidades trevosas ali, né? Então, na verdade, tudo se resume a isso. Nós manifestarmos a luz e a iluminação, a alegria, o amor, que é o amor que o próprio Cristo ensinou, né? Então tem aquela tabela de Hawkins muito conhecida, aqui também é uma outra leitura, né? Mente expandida e mente contraída. Esse é a expansão da consciência e contração da consciência. Então sempre que a gente tiver, né, medo, né, especialmente o medo, a aflição, coisas negativas, né? Apatia, vergonha, culpa, a nossa vibração desce lá para baixo. E sempre que a gente tem vibrações elevadas, né, de amor, alegria, etc., a vibração sobe e chega até 500, 400, 600, 700 Hz. Como eu já falei, isso aqui é um gráfico que explica tudo também, né? Então, o que a gente tem que fazer? Essa nova vibração do planeta, ela vai se tornar comum, estar sempre vibrando nessa faixa aqui, né, 200, 300 Hz para cima. Então, a gente vai estar em frequência, em sintonia. E quando a gente está na aflição, na tristeza, a gente vai se sentir mal, porque a onda não está muito baixa, a gente vai atrair todos os obsessores que estão também nessa faixa de 20, 30 Hz, né? Então, por isso que o amor é a nova linguagem do planeta, o amor incondicional, que é o amor 500 Hz. Então, quem não tiver um amor dessa maneira, né? Esse amor de 500, 600, assim, pelo próximo, a gente pode exercitar isso através das práticas que a gente faz, né? Então, a ressonância Schumann, ela produz fenômenos físicos, né, e energéticos na atmosfera, no ar, né? Aqui uma outra foto também, que é a energia, ela é expandida da Terra, ela bate na ionosfera e bate e volta. Então, essa onda aqui, ela é medida em 7,8 Hz. E a amplitude dessa onda, que a gente chama que é os 90, que é a força, né?
E a ressonância é essa onda que bate e volta, bate e volta, bate e volta. E essa ressonância, ela é igual, aqui tem uma foto também de uma espécie de uma tempestade magnética que teve no céu. Então, uma tempestade magnética que houve descargas elétricas no céu. E aqui, então, a gente verifica como existe uma grande quantidade de partículas energéticas na atmosfera que trazem isso pra gente aqui. Também tem os ventos solares, que é outro assunto que eu vou falar outro dia também, né? Ressonância Schumann novamente, ali, né? Então essa foto diz assim, ó, se o universo está fazendo você esperar, né, e a gente está esperando há tempo que as coisas boas venham, né? Ó, seja preparado para receber muito mais que você pediu, né? Então a gente vai receber muito mais do que a gente pediu quando as coisas vierem, tá? Então eles falam assim que o coração da Terra disparou e alguns desequilíbrios ecológicos se fizeram sentir, perturbações climáticas, maior vulcões, tensões, conflitos, etc., né? E ó, devido à aceleração geral, a jornada de 24 horas, na verdade, é somente de 16 horas. Portanto, a percepção de que tudo está passando rápido demais não é ilusória, mas teria base real nesse transtorno da ressonância Schumann. Então, olha aí a confirmação. E teve um dia ali que a ressonância até parou, teve uma janela ali, ela não marcou nada, né? E a gente não sabe o que significa isso, mas deduz-se que isso foi um momento assim de reorganização, digamos assim, né? Ninguém sabe exatamente, porque são ciências novas. Aqui tem uma ressonância de 44, né? Olha ali. Então está havendo alguma mudança, né, nessas coisas climáticas que a gente vê, o céu mais avermelhado às vezes, né? Às vezes o sol fica mais claro, mas tem locais que as estrelas por umas horas elas somem totalmente. Então tem muita coisa que acontece que a gente não tem explicação. A explicação é uma só: está acontecendo alguma coisa, né? Isso também são os flashes solares, e essas energias da ressonância também elas são ligadas aos flashes solares. Ou seja, um flash solar, ele ativa que a ressonância seja maior, que está tudo dentro dos planos divinos e que tudo vai acontecer no momento que tem que acontecer, e a gente tem que ser muito feliz e grato porque tudo está acontecendo da melhor maneira possível e menos dolorosa possível, menos dolorosa.